Nas últimas 2 semanas a gente falou a respeito do profeta Elias. E hoje a gente vai ver Elias no contexto do Novo Testamento. Por que Elias apareceu na transfiguração de Jesus? Quando a gente vê o texto que está lá em Mateus, no capítulo 17, a gente vê a história da transfiguração de Jesus diante de 3 de seus discípulos. E o verso 3 fala assim: naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. E uma coisa que a gente pode deduzir bem brevemente é que Moisés representava a lei e Elias representava todos os profetas. Mas por que foi logo Elias? Como era possível Elias estar ali conversando com Jesus? Se você olhar a história que está lá no começo do segundo livro de Reis, você vai ver que no capítulo 2 conta que Elias não morreu, mas foi arrebatado por um carro de fogo diante dos olhos de Eliseu, que era seu aprendiz. E é por isso que Elias apareceu ali. Ele foi levado com corpo e tudo para o céu, foi arrebatado. Da mesma forma que Enoque, que aparece lá no início do livro de Gênesis. Já a história de Moisés é um pouquinho diferente, porque lá no livro de Deuteronômio fala que ele subiu no Monte Nebo e morreu ali diante do Senhor. E ninguém nunca descobriu onde foi que o corpo dele foi enterrado. E uma coisa bastante interessante que fala lá na carta de Judas, que é a última carta antes do livro de Apocalipse, é que o arcanjo Miguel disputou com o diabo o corpo de Moisés. Por quê? Porque Deus tinha algum interesse especial. Talvez justamente para que Moisés aparecesse na transfiguração junto com Elias. Não sei, pode ser. Mas o que eu acho de mais interessante é que nessa história da transfiguração, muita coisa impressionante aconteceu. As roupas de Jesus ficaram mais brancas do que a neve mais branca. Moisés e Elias apareceram conversando com ele. Nossa, isso é uma coisa que não acontece todo dia. Mas o mais significativo foi a voz do céu que os discípulos ouviram. Pedro, Tiago e João escutaram Deus Pai falando assim: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Essa foi a ordem que Deus Pai deu para aqueles discípulos e dá para nós todos aqui também. Ouçam Jesus. E ouvir no sentido bíblico não é só escutar, só ouvir um som. É ouvir e obedecer. E a Trindade várias vezes fala isso pra gente. Escutem o que Deus tem para dizer para nós. Isso me faz lembrar das advertências que tem lá as 7 igrejas da Ásia, no início do livro de Apocalipse. Jesus mandou João escrever 7 cartas para 7 igrejas daquela época. E em todas elas, o final é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos igreja. E como comunidades locais, nós somos as igrejas de Jesus também. E essas mensagens de Apocalipse são para nós. Então, vamos reavivar na nossa memória o que Jesus está dizendo para a gente e quer que a gente cumpra, quer que a gente obedeça. Apocalipse 2,7 fala assim para a igreja de Éfeso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Hoje em dia, nesse tempo de violência, que a gente não sabe se sai de casa e vai voltar vivo, lembre-se que existe uma vida muito superior a essa daqui, que um dia certamente vai acabar. A gente não sabe quando, nem como, mas certamente vai. Mas a vida eterna não acaba. Ela já começa aqui, não começa só quando a gente morrer, não. Começa já. E se a gente vencer, for fiel até a morte, a gente vai receber o direito de comer da árvore da vida. Apocalipse 2,11 fala assim para a igreja de Esmirna: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Lembra que Jesus falou: não temam aquele que pode fazer mal ao corpo, mas não pode fazer mal à alma. Temam aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Não tenha medo. Se você for sábio, fuja do perigo. Mas se não der, lembre-se que a melhor coisa é preservar a sua vida da segunda morte. Apocalipse 2,17 para a igreja de Pérgamo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que o recebe. O nome diz a essência. Eu não me conheço perfeitamente, você também não, mas Deus conhece e Ele sabe a coisa mais linda e mais significativa sobre a nossa essência. E esse vai ser
ser o nosso novo nome, que a gente vai receber nessa pedrinha branca, se a gente for um vencedor. Apocalipse 2, de 26 a 29, fala assim para a igreja de Tiatira: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não busque a autoridade aqui da terra, não. Essa é tão pequena, perto da autoridade que Deus quer te dar. Seja fiel até o fim e receba a autoridade que Deus vai dar para você. Apocalipse 3, 5 e 6 fala assim para a igreja de Sardes: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus disse isso em Mateus: aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Reconheça Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, aquele que morreu por você, o seu protetor, e que jamais vai apagar o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3, 12 e 13 fala assim para a igreja de Filadélfia: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai ser uma coluna no santuário de Deus se você for um vencedor. Você vai sustentar muita gente, você vai dar abrigo, você vai ser fundamental, uma peça insubstituível. As colunas no santuário de Deus não são iguais, não. Elas têm muita coisa em comum, mas cada uma é única. Seja coluna para os seus irmãos. E para a última igreja, que é a de Laodiceia, Apocalipse 3, 21 e 22 fala assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai reinar com Jesus, você vai ser um com Ele. Seja um vencedor. Faça aquilo que a voz na nuvem falou para os discípulos e fala hoje para nós também. Ouça Jesus e seja, junto com Elias, junto com Moisés, participante da glória de Deus. Porque foi para isso que Ele criou você, me criou todos nós. Amém.